Saúdo você com a graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia. E hoje, além de pedir a sua inscrição, eu quero te pedir encarecidamente que deixem o like nos vídeos quando vocês de fato gostarem do conteúdo que está sendo passado aqui, tá bom? Deixando o like, vocês sinalizam para a plataforma que o conteúdo é legal, que vocês gostaram e a plataforma recomenda esse vídeo para mais pessoas ainda. Sendo assim, o canal tende a crescer muito mais e eu fazer muito mais conteúdos como esse, ok? Então, indo para o tema de hoje, sempre usando a Bíblia como fonte de inspiração, a palavra de Deus, e também usando um pouco da história e arqueologia, nós vamos buscar falar um pouco mais a respeito dos dois ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus, quando ele entregou a sua vida para nos salvar. Quem que eram aqueles dois ladrões? Será que a Bíblia nos fala, nos mostra o que eles fizeram, o que aqueles malfeitores fizeram para estar ali naquele momento? Bom, é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Irmãos, os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos, falam a respeito desta passagem que os ladrões estavam ali com Jesus, ao lado de Jesus, cada um na sua cruz, respectivamente. Mas o Evangelho de Lucas, até mesmo por ter sido escrito um pouco depois, e Lucas fala que ele minuciosamente pegou cada fato para poder descrever ali no livro, ele trata de uma maneira mais cuidadosa, esmiuça um pouco mais esta passagem. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 39, diz assim: "E um dos malfeitores que estava pendurado ali com Jesus, blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o que o texto original, no grego, que foi o idioma no qual foi escrito todo o Novo Testamento, fala a respeito de malfeitor, desta palavra malfeitor ou ladrão? Bom, a Bíblia usa 3 termos para poder falar a respeito de ladrão, de malfeitores. Um dos termos usados no original, em grego, como eu já disse, é o kleptes, Alguns de nós usamos a pronúncia kleptes, é daí que vem a palavra kleptomaníaco, aquele que tem, compulsivo por roubar. Este kleptes é nada mais nada menos do que aquele ladrão que faz pequenos roubos, que furta. É um ladrão que dificilmente usa violência para roubar. Já a palavra kakurgos, que é utilizada também do grego nos evangelhos, ela fala de um malfeitor que faz coisas fora da lei e usa muitas vezes de violência. Já seria assim um segundo nível dos malfeitores. E ainda tem uma terceira palavra que é utilizada para falar de malfeitor, de ladrão, que é lestai. Esse lestai é o pior de todos, porque além de ele fazer tudo aquilo que os anteriores que eu citei fazia, ele ainda age com requintes de crueldade. Inclusive os lestai era, na época, um braço direito de um outro grupo, muito violento, que era os sícaros. Eles tinham muito costume de chegar escondido ali em meio de multidões e com pequenas espadas que se assemelhavam a punhais, eles espetavam as costas da pessoa, matavam ali e saíam no meio da multidão e ninguém nem sabia quem foi, Eram grupos, os lestai e também os sícaros, grupos que eram revoltados, grupos de judeus revoltados contra Roma, a fim de destruir Roma. Lembra que quando Jesus chegou e todo mundo glorificando ele, dizendo que ele era o rei dos judeus, muitos ali imaginavam que ele ia trazer uma revolução, a violência para destruir o Império Romano e tomar o mundo, ser o Império de Israel, quem sabe, tomar o mundo, o governo do mundo para os judeus, mas não era essa a intenção de Cristo. Bom, nesse texto de Lucas, capítulo 23, verso 39 que a gente leu, o termo malfeitores ali está trazendo a palavra kakurgos, que é aquele que rouba e age com violência contra a sua vítima. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 44, Mateus usa o termo lestai. O lestai é aquele que age com requintes de crueldade, ou seja, ladrões bonzinhos, aqueles dois não eram
Nem um pouco. Eles agiam ou com violência ou até mesmo, como diz Mateus, com requintes de crueldade. Agora, curioso é saber que quando Jesus foi posto diante do povo, ao lado de Barrabás, que também era um malfeitor, ali o termo usado para falar de Barrabás é exatamente o lestai. Barrabás era como se fosse, muito provavelmente, o chefe dos lestai. Aí é onde a gente consegue entender por que haveriam 3 cruzes. Um para um dos lestai, talvez o outro para um dos lestai, ou que fosse, no caso, Cacurgos, e havia uma cruz no meio, que era para o chefe dos lestai. E Jesus foi crucificado num lugar desse, que era para ser um dos malfeitores, o pior malfeitor de todos. Jesus tomou o lugar dele quando trocaram, né? Libera Barrabás e crucifica Jesus. E nisso tudo fica uma reflexão pra gente, né? Porque naquele momento ali que estavam os 2 ladrões, em um dos evangelhos fala que ambos, os 2 ladrões, blasfemavam de Cristo. Não fala que um só blasfemou o tempo todo e o outro defendeu. Os 2, a princípio, blasfemavam de Cristo. Mas em determinado momento, no último minuto ali, aos 45 do segundo tempo, como costumam dizer no dito popular, um deles se arrependeu e disse: não fica blasfemando contra ele, né? Não fica blasfemando sobre ele. Mas nós somos culpados e merecemos esse castigo. Ele não deveria estar aqui, né? Provavelmente passou na cabeça dele, quem teria que estar aí era Barrabás, não ele. Ele é inocente e ele pede para Jesus que se lembre dele quando estiver no reino, ou seja, demonstrando confiança no Mestre, demonstrando que ele acreditava sim que ele era o Cristo, mesmo tendo há pouco tempo atrás blasfemado. E Cristo, olhando para ele com muita misericórdia e amor, disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só que coisa bonita. Se Jesus aceitou um lestai, quem sabe um bandido que age com requintes de crueldade, pior natureza de bandido e malfeitor que existe, no último minuto, ainda mais se ele não vai aceitar eu ou você, que jamais cometemos tais crimes. E mesmo que você tenha cometido, quem vai dizer que você não merece o perdão de Cristo? Se verdadeiramente, de todo o coração, você se arrepender, fica a reflexão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Lembra de deixar o like se gostou do conteúdo.